Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus. Espero que os irmãos estejam bem. Estamos aqui nessa segunda-feira, pouquinho não, com bastante frio aqui na Assembleia de Deus Missão Central. Para aqueles que não nos conhecem, nós somos da Assembleia de Deus Missão Central, ministério aqui em Boituva. E todos os dias pela manhã, pela graça de Deus, nós estamos aqui nos esforçando diariamente para ensinarmos a palavra, expormos a palavra no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, uma mensagem expositiva. Hoje nós iremos ler e meditar em Marcos capítulo 12, do versículo 18 ao 27. São versículos um pouco longos, por isso que, em nome de Jesus, eu já vou estar iniciando lendo. Marcos capítulo 12, do versículo 18 ao 27, os saduceus e a ressurreição. Então, versículo 18. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram aos 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, versículo 23, na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Versículo 24, e Jesus respondendo disse-lhes: Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Versículo 27. Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a Tua amada igreja, aqui está a Tua palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, dai-nos graça e fala aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração como uma terra boa, como uma terra fértil, para receber a Tua palavra. Como o nosso pastor ora, meu Pai, assim nós oramos. Senhor, em nome de Jesus, unge os nossos ouvidos e nos dá sensibilidade para sermos atentos a ouvir a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É o que, em nome do Teu Filho amado, Pai, nós te pedimos. E, em nome de Jesus, como igreja, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Versículo 18. Então, os saduceus. O versículo 18 se inicia falando sobre os saduceus. Quem eram os saduceus na época? Os saduceus, eles eram um grupo religioso, assim como os fariseus. Mas, diferentemente dos fariseus, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, como diz no versículo 18, não acreditavam em anjos e não acreditavam também em espíritos, conforme diz em Atos capítulo 23, do versículo 6 ao 10. Os fariseus, além de não acreditarem em anjos, não acreditarem em espíritos e não acreditarem na ressurreição, eles acreditavam que a palavra de Deus, eles só davam valor e acreditavam que a palavra de Deus, no Antigo Testamento, só era os 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, de Josué até Zacarias, eles desprezavam as Escrituras. De Josué até Zacarias, eles tinham o Antigo Testamento de Josué até Zacarias como não sendo a palavra de Deus e desprezavam o Antigo Testamento de Josué até
Zacarias. Versículo 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, algumas Bíblias, algumas traduções dizem que afirmam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Aqui, essa palavra suscitasse descendência a seu irmão, um dos sinônimos dessa palavra é gerar. Então aqui seria no contexto de tomasse a mulher dele e gerasse descendência a teu irmão, desse um filho a seu falecido irmão. Aqui no versículo 19, quando na Bíblia diz Moisés nos escreveu que os saduceus, para interrogar a Jesus, porque para entendermos também o contexto, os saduceus eles chegam a Jesus e conversam com Jesus após pessoas interrogarem Jesus a respeito do tributo, que está no versículo 13 ao 17. Agora os saduceus tomam a palavra e vai interrogar Jesus a respeito da ressurreição. Então no versículo 19, os saduceus eles então dizem, mestre, que eles só acreditavam nos 5 livros da Bíblia, que eram os livros que Moisés havia escrito. Então eles dizem no versículo 19, mestre, Moisés nos escreveu que... Aqui, os saduceus, eles citam uma passagem que está em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao 6, quando Moisés ele está escrevendo a respeito de diversas leis. E ele, então, pega e escreve e diz que se uma mulher ficasse viúva e seu marido não tivesse dado a ela um filho, o seu cunhado, o cunhado do seu falecido marido, teria que tomá-la como mulher e dar um filho a ela. E esse primogênito que o seu cunhado dela, o cunhado do seu falecido marido desse a ela, seria em nome do seu falecido marido, para que o seu falecido marido não tivesse uma descendência apagada na terra de Israel, para que o seu falecido marido não tivesse falecido sem ter deixado nenhuma descendência. Então os saduceus eles citam essa passagem, aqui no versículo 19, quando diz, mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Versículo 20, então eles vão supor uma história, e eles vão supor uma história a Jesus, fazendo uma pergunta maliciosa a Jesus, tendenciosa a Jesus, para colocar Jesus contra a parede, pois como foi dito no versículo 18, eles não acreditavam na ressurreição, porém, perguntaram a respeito da ressurreição a Jesus, na frente de todo o povo, para ver o que Jesus iria responder a respeito desta pergunta. Versículo 20. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram aos 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Versículo 23. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Versículo 24. Jesus vai responder eles. Jesus respondendo, disse-lhes, porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Através dessa suposição dos saduceus, irmãos, e agora na resposta de Jesus, nós vamos caminhar um pouco nesse versículo 24, em que Jesus ele responde os saduceus. E Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão. Jesus, na resposta de Jesus ele está dizendo, olha, vocês estão me errando, vocês estão errando na pergunta que vocês estão fazendo em razão, pelo motivo de vocês não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa expressão de Jesus significa que ele estava respondendo, dizendo que vocês erram nessa pergunta a mim porque não conhecem a Bíblia. Vocês erram nessa pergunta a mim porque desprezam as Escrituras Sagradas, porque desprezam a palavra de Deus. A palavra de Deus. E eu confesso, irmãos,
que essa passagem, ela tem falado muito comigo e tem me confrontado muito. Porque quantas e quantas vezes nós, por não conhecermos as Escrituras Sagradas, por em determinados momentos que era para nós nos calarmos e ouvirmos, queremos falarmos e com isso erramos. E com isso erramos em nossa vida, em nosso dia a dia, em nosso lar em muitos momentos, onde era para simplesmente pararmos e ouvirmos a palavra, sermos ensinados por ela, nós queremos falar, queremos falar. E muitas das vezes, como os saduceus fizeram, nós erramos. Nós erramos. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus fala através do profeta que o povo estava sofrendo por falta de conhecimento. A falta de conhecimento das Escrituras, meus irmãos, ela nos leva a sofrer. A falta de conhecimento das Escrituras, ela nos leva a perecer, ela nos leva a andarmos em círculos, a andarmos em círculos. Por isso que, em nome de Jesus, hoje, precisamos crescer e se aprofundar no crescimento da palavra de Deus. No crescimento da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro vai exortar os irmãos dizendo: crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Mas como, irmão Lucas, crescemos no conhecimento? Salmo 119 nos responde. O salmista, em Salmo 119, verso 4, vai dizer: a Deus, tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Para que diligentemente os observássemos. O salmista está dizendo que Deus havia dado a sua palavra, para que nós, de um modo diligente, pudéssemos observar. E diligente significa ser atencioso, diligente significa ser cuidadoso, ser zeloso e ser dedicado. Irmãos, o único jeito para crescermos e nos aprofundarmos na palavra de Deus é se nós nos dedicarmos a a palavra de Deus. O único jeito de nós crescermos e se aprofundarmos em nome de Jesus na palavra de Deus é nós valorizarmos a palavra de Deus como ela merece, como o devido valor que ela merece. O único jeito de nós crescermos e se aprofundarmos na palavra de Deus é valorizando os cultos de ensino em nossas igrejas locais, é valorizando a escola bíblica dominical, é valorizando e priorizando o nosso devocional, o nosso momento do nosso dia, em que nos separamos a Deus, nos consagramos a Deus, para termos o nosso momento de comunhão e conhecermos a Ele através da sua palavra, E Deus, irmãos, Ele quer se fazer conhecido a nós, Ele quer se revelar a nós, e a única maneira que Ele se revela a nós é através da sua preciosa e gloriosa palavra. No mesmo livro de Oséias capítulo 6, versículo 3, o mesmo profeta que falou que o povo carece por falta de conhecimento, que Deus usou ele, o mesmo profeta que Deus usou ele falando que o povo perece por falta de conhecimento, é o mesmo profeta que Deus usou ele para dizer ao povo: conheçamos e prossigamos, continuamos, perseveramos, aleluia, em conhecer ao Senhor, Então, essa é a primeira aplicação, crescermos na palavra de Deus, porque como os saduceus que não conheciam a palavra de Deus, e porque não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a respeito da ressurreição, erraram, assim também é nas nossas vidas. Quando desprezamos as Escrituras e não somos dedicados a ela, não damos a ela a devida atenção que ela merece, nós erramos, falhamos e pecamos. Mas Jesus, ele não diz só que os saduceus estavam errando naquela pergunta em não saber as Escrituras. Ele também diz que os saduceus estão errando naquela pergunta em razão de não conhecer as Escrituras, mas também de não conhecer o poder de Deus. Como assim, irmão Lucas? Como nós conseguimos conhecer o poder de Deus? Como nós crescemos no poder de Deus? É através da oração. É através da oração. É através da oração pedindo por graça. É através da oração pedindo por renovo. É através da oração pedindo ajuda ao Espírito Santo para ter um entendimento da palavra. Esse é o equilíbrio que Jesus ele quer e deseja que todos nós cristãos temos. Um crescimento equilibrado, um crescimento em palavra e um crescimento em oração.
Não é um crescimento desequilibrado. Não adianta só crescer na palavra, porque vamos ser pessoas que vamos ter um conhecimento bíblico, vamos ter o conhecimento da palavra, mas não vamos ter unção para vivê-la, não vamos ter unção para pregá-la, não vamos ter unção para praticá-la, porque nós só conseguimos unção através da santificação e através da oração. Então, é desejo de Jesus Cristo nessa manhã para a sua amada igreja, para aqueles que estão nos ouvindo hoje, que nós venhamos crescer de um modo equilibrado. Oração e palavra. Palavra e oração. É desejo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nessa manhã, que venhamos crescer de modo equilibrado. Porque nós conhecemos o poder de Deus através da oração. Porque é através da oração que temos experiências com Deus, que temos experiências com Deus e com seu poder. É através da oração, pedindo por graça, pedindo por renovo, que Ele vem e manda graça, manda renovo e nos dá unção, em nome de Jesus, para fazer a sua vontade, para fazer a sua vontade, para fazer a sua vontade em nome de Jesus. Mas é difícil, meus irmãos, crescermos de um modo equilibrado, nos nossos dia a dia, valorizando tanto a oração quanto o ensino de um modo equilibrado. Porque erramos. Erramos porque não sabemos administrar bem o nosso tempo em nosso dia a dia. Erramos, ó meus irmãos, e eu me incluo nisso, por isso que essa palavra tem falado muito comigo e tem confrontado muito a mim. Erramos porque às vezes damos a importância na quantidade de coisas que devemos fazer, que temos que fazer no nosso dia a dia, quanto que deveríamos dar importância naquilo que nos é prioridade a ser feito. E o nosso momento com Deus através da oração, e o nosso momento com Deus através da oração e através do estudo da palavra é a prioridade de todo, tem que ser a prioridade em nome de Jesus de todo cristão. Tem que ser a prioridade em nome de Jesus da igreja. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz, crescei na graça, que crescemos na graça através da oração, é pedindo graça do Senhor, e crescemos no conhecimento através do estudo da palavra, em nome de Jesus, através do estudo da palavra. É interessante que em Ezequiel, capítulo 37, quando Ezequiel está no meio do vale de ossos secos, ele está profetizando para aqueles ossos secos, a voz dele está alcançando aqui através da palavra. Mas a mesma voz que alcançou aqueles ossos secos aqui através da palavra, foi a mesma voz que em Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, foi a mesma voz que alcançou o céu, quando Deus diz, agora profetiza ao Espírito, clama ao Espírito, ora ao Espírito. Então a mesma voz que alcança aqui, a mesma voz que tem que alcançar lá, que tem que alcançar o céu. É dessa maneira, é dessa forma que o Senhor Jesus quer que venhamos crescer e se desenvolver na sua palavra e como igreja do Senhor, E o salmista, em Salmo 119, verso 5, ele sabe muito bem em relação às circunstâncias, às adversidades do dia a dia, e que as circunstâncias, as adversidades do dia a dia, e até mesmo a frieza do nosso coração, tenta nos livrar de ter o nosso momento de comunhão com o Senhor. É por isso que o salmista, em Salmo 119, verso 5, ele diz, ele ora a Deus dizendo, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. O salmista está dizendo, quem dera que os meus caminhos no meu dia a dia possam ser dirigidos de um modo que eu consiga observar os teus mandamentos, que eu consiga observar os teus estatutos. O salmista aqui, ele está demonstrando uma oração simples e muito humilde e clara, dizendo, em nome de Jesus, que no meu dia a dia eu consiga, pela graça do Senhor, porque se ele está orando, ele está pedindo a graça de Deus, observar a tua palavra, compreender a tua palavra, mas ele está pedindo para crescer não só na palavra, mas ele está orando também para crescer em oração. Esse, em nome de Jesus, é desejo e é vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cresçamos, em nome de Jesus, nesta manhã, de um modo equilibrado. Hoje é segunda-feira, meus irmãos. Ontem a semana se iniciou, mas coloca um propósito no coração, de nessa semana, momentos do seu dia, se separar, se consagrar a Deus, porque Ele, em nome de Jesus, quer se revelar
a cada um de nós, e Ele tem prazer em se revelar à sua amada igreja, à sua amada igreja. Versículo 25, em Marcos capítulo 12, Jesus continua dizendo: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Jesus está dizendo a eles que vocês não compreendem, vocês erram nessa pergunta porque não compreendem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque no céu, quando ressuscitarmos, não vamos se dar em casamento, nem vamos casar, mas seremos como os anjos nos céus, que vai estar louvando e adorando a Deus na beleza da tua santidade, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Aqui fica claro, nessa resposta de Jesus, no versículo 26, que eles não tinham até mesmo nem um entendimento correto dos primeiros 5 livros da Bíblia. Porque quando Deus ele se apresenta a Moisés, Deus ele diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não se apresenta dizendo: eu sou o Deus do morto Abraão, eu sou o Deus do morto Isaque, eu sou o Deus do morto Jacó. Ele não se apresenta a Moisés dizendo isto, porque é biblicamente e é a mais pura verdade e realidade. Quem morre em Cristo ressuscita. Quem morre em Cristo ressuscita. E quando Deus falou a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus estava dizendo: Abraão viveu na minha presença e ressuscitou. Eu sou o Deus de Isaque. Deus estava dizendo: Isaque viveu na minha presença e ressuscitou. Eu sou o Deus de Jacó. Jacó viveu na minha presença e ressuscitou. E é por isso que no versículo 26, Jesus ele diz: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Versículo 27, ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar. Em nome de Jesus, nos ajudarmos a crescermos de um modo equilibrado, na graça e no conhecimento. Oremos em nome de Jesus nessa manhã. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, precisamos da Sua graça. Nos dá graça e nos ajuda a crescermos de um modo equilibrado, tanto no poder do Senhor, Pai, através da oração, como também nas Escrituras Sagradas, através do estudo da Sua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a crescermos, nos desenvolvermos como cristãos, Pai, como cristãos. Dai-nos graça nessa segunda-feira, dai-nos graça, Espírito Santo, neste dia. Sê conosco neste dia, fica conosco neste dia, Espírito de Deus. Nos ajuda a sermos diligentes à Tua palavra, mais dedicados à Tua palavra, mais dedicados com todo o nosso coração, Pai, ao Senhor. Precisamos de Ti, Santo Espírito. A Tua igreja precisa do Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, sê conosco. Em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, amanhã nós esperamos os irmãos amanhã. Continuamos em nome de Jesus no Café e Palavra, seguindo no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, na mensagem expositiva. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos nessa segunda-feira e que Ele possa nos dar graça para fazer a Sua vontade, porque sem a graça dEle não conseguimos. Que Deus nos dê graça e que a graça do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus.